quando Deus expulsa Adão e Eva do jardim, Deus coloca querubim com uma espada flamejante. Então parece que um desses anjos da classe dos querubins, ele começou uma rebelião contra Deus, arrastou consigo a terça parte dos anjos e o planeta Terra, devido à queda de Adão e Eva, tornou-se agora o seu distrito, o seu lugar de domínio. Ele não tinha o direito moral de ser o dono desse mundo, mas ele adquiriu o direito legal, uma vez que com a queda de Adão e Eva, o reino e o mundo foram entregues a Satanás. Então, o mundo também estava nas mãos do diabo legalmente. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, Jesus recupera. Por isso que a promessa da salvação de Jesus é: agora o reino se tornou do Senhor e do seu Cristo. E nós, por extensão, somos co-herdeiros com Cristo. É interessante que o nome Lúcifer não aparece na Bíblia em canto nenhum. Ele é como eu diria assim, uma tradução que os latinos fizeram de um termo hebraico, estrela da manhã, que seria o termo em hebraico, eles traduziram por Lutíferos e colocaram como nome próprio. Lutíferos significa aquele que carrega a luz. E o nome Lutíferos acabou passando via traduções latinas da Bíblia para a teologia cristã, desde a Vulgata Latina, e aí todo mundo falou Lúcifer, ou Lucifer, como alguns falam, mas nós não sabemos qual era o nome dele originalmente. A Bíblia não o chama de Lúcifer. A Bíblia dá apelidos, mas também não é errado falar Lúcifer, vocês entendem? Porque tem alguns erros históricos que eles acabam ficando e eles não causam mal nenhum. Por exemplo, nós ensinamos que Pedro Álvares Cabral, quando chegou aqui no Brasil, encontrou várias tribos de índios. E a gente chama os pataxós, os tupinambás, os guaranis de índios. Mas nós sabemos que esse é um erro pentencenário, desde que Cabral, ou mesmo antes dele, Cristóvão Colombo, acreditava estar chegando às Índias, quando na verdade estavam descobrindo um novo continente, um novo país. E aí apelidaram o nome dos nativos de índios, por causa desse erro pentencenário, e até hoje os livros de história continuam chamando índios quem não é índio, porque nenhum deles tem nada a ver com a Índia. Sim. E eu não conheço nenhum cacique ou nenhum líder ligado à FUNAI que se ofenda de ser chamado de índio. Então, é um erro histórico, mas que emplacou e tá tudo bem. Então, Lúcifer também é um erro histórico que emplacou e tá tudo bem. A Bíblia tem apelidos que ela usa para descrever esse ser. Ela os chama de Satanás. Satanás é uma palavra que vem do hebraico Satan, que significa adversário, acusador, no sentido jurídico da palavra. É um adversário jurídico, quase que um promotor. E aí depois o nome adversário acabou sendo um apelido para ele. Diabo, provavelmente uma alusão ao fato que ele foi lançado do céu, porque a palavra diabalos é uma palavra grega. Dia significa lançado através de, balos é lançar. Até que a gente fala bala, do revólver, balística, né? Então, o balaustre, então aquele que foi lançado através de. Demônio também é uma palavra que vem do grego, daimonion, que eram espíritos populares. Que a palavra demos, que também significa povo, vem da mesma raiz, daimonion. Então são espíritos populares que tomam as pessoas, tomam as massas. Acho que esses são os nomes. E aí tem depois os desdobramentos pós-bíblicos, como o dito cujo, carcará, sanguinolento, que o folclore brasileiro vai dando aí. Bom, a história bíblica, se você juntar as várias partes dela, dão a entender que esse que chamamos de diabo e Satanás, nome que aparece na Bíblia, a Bíblia tem os nomes diabo e Satanás. Não tem o nome Lúcifer, como eu falei. O diabo, o Satanás, ele era um anjo de luz, que ele estava na presença de Deus, é interpretado como sendo o querubim da guarda. A palavra querubim vem do hebraico queruv, que significa o cobridor, provavelmente a gente não tem uma certeza absoluta da etimologia de queruv, mas provavelmente é cobridor. Parece que, agora eu estou dando a interpretação, que quando a glória de Deus se manifestava, havia uma classe especial de anjos que abriam as asas para receber a glória de Deus a fim de não ofuscar os demais. Essa é uma interpretação rabínica antiga, os judeus já têm essa interpretação há muito tempo. E no santuário você tinha os dois querubins protegendo a arca da aliança,
que justamente tinha um brilho ali, que não ofuscava. E no Éden também, quando Deus expulsa Adão e Eva do jardim, Deus coloca querubim com uma espada flamejante. Então parece que um desses anjos da classe dos querubins, ele começou uma rebelião contra Deus, arrastou consigo a terça parte dos anjos, e o planeta Terra, devido à queda de Adão e Eva, tornou-se agora o seu distrito, o seu lugar de domínio. Ele não tinha o direito moral de ser o dono desse mundo, mas ele adquiriu o direito legal, uma vez que com a queda de Adão e Eva, o reino e o mundo foram entregues a Satanás. Tanto é que Jesus, quando estava sendo traído por Judas, Judas veio com a turba para pegá-lo, Jesus disse, vem aí o príncipe desse mundo. Né? Então, o diabo é chamado de príncipe desse mundo. Você sabe que no direito você tem algumas disposições que não são morais, mas são legais. O juiz até admite que não é justo que ele fique com tudo, mas a documentação está em nome dele. Então, não, sabe, aquele filho foi o pior filho da família. Ele que deu mais dor de cabeça para o pai, batia no pai, batia na mãe, tudo mais e tal, mas quando o pai morreu, a herança está em nome dele. Então o juiz fala assim, olha, moralmente esse rapaz não merece ficar com nenhuma bala daquela família. Mas legalmente eu tenho que dar o ganho de causa para ele, porque os documentos estão em nome dele, não tem o que fazer. Então, o mundo também estava nas mãos do diabo legalmente. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, Jesus recupera. Por isso que a promessa da salvação de Jesus é agora o reino se tornou do Senhor e do seu Cristo. E nós, por extensão, somos co-herdeiros com Cristo. Mas o diabo ainda não foi destruído. Ele ainda está atuando nesse mundo e devemos tomar cuidado com dois extremos. O extremo de achar que o diabo não existe, que é muito perigoso, já falei, e o extremo de ficar também demonizando tudo, todos e falando mais do diabo do que de Deus. Com todo o respeito que eu tenho às mais diferentes crenças religiosas ou liturgias, eu faço uma observação muito singela de alguns pregadores que o centro do culto é o diabo. É a sessão do exorcismo e aquela coisa toda, e ele olha, cuidado com o diabo na sua vida, o diabo, cuidado que o diabo está nesse copo, o diabo está nesse celular. E ele não fala quase de Deus, só fala mais do diabo, sabe? Eu acho que tem que falar mais da solução do que do problema. Muitas pessoas criticam alguns pastores que vivem, eles dizem, na ostentação. Uhum. Né? Eu posso citar, é Valdomiro o nome, que tem muitas fazendas. Enfim, tem um pastor muito famoso na televisão. Tem vários, né? Dizem que ele é fazendeiro e tem muitas fazendas. Ele tá sempre ali solicitando dízimo ou doações para a igreja dele. O que você... como você enxerga essa situação? Tá. Eu não posso emitir juízo de valores especificamente sobre Valdomiro Santiago ou qualquer pessoa citada, porque existem pessoas que falam que eles usam mal e eles falam que não. Como eu não tenho o conhecimento de fato, apenas a aparência, eu prefiro me eximir do comentário do João, do Pedro ou do Manuel. Sim. Mas que há. Você tá entendendo? Que há. Quem é o traficante aqui no bairro, não sei. Mas que há. Sim. Então que há muitos que usam mal o dízimo, infelizmente há. E esses acabam sendo um argumento de vários para não devolver dízimo. Mas vamos olhar biblicamente, o que a Bíblia apresenta. E esse pensamento bíblico é o que é defendido pela teologia católica, protestante mais conservadora, etc. Na Bíblia, você tinha as 12 tribos de Israel. Aliás, antes das 12 tribos de Israel mesmo, você já tinha Abraão, que era um homem rico. Abraão era um homem rico. E quando ele encontrou Melquisedeque, a primeira e mais antiga menção ao dízimo que nós temos na história e na Bíblia, ele encontrou o rei Melquisedeque, que era rei e sacerdote de Salém, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo que ele tinha ganhado de Deus. Interessante. Abraão não deu dízimo para os pobres, Abraão não deu dízimo para os órfãos, ele deu dízimo para o sacerdote. Quando começa o período lá da monarquia de Israel, as 12 tribos, até antes mesmo, no período dos juízes, as 12 tribos estão distribuídas pela terra de Canaã, que é a famosa terra prometida. E agora viraria Israel. Só que Deus foi muito sábio. Deus continua sendo sábio sempre, né? Ele separou uma das tribos, a tribo de Levi, para cuidar apenas da religião do povo. Então Deus pegou uma região chamada Siló,
ou Shiló em hebraico, e em Shiló Deus colocou o santuário. Quando o povo estava andando pelo deserto como nômade, o santuário era armado e desarmado, montado e desmontado. Cada vez que o povo parava e armava o acampamento, o santuário de Deus era montado no centro, porque Deus estava no centro. Olha que interessante. Deus montava o acampamento no centro, para que todo mundo voltasse para o centro. Ou seja, a religião tem que ser sim o centro da nossa sociedade, da nossa cultura. Eu não sou a favor da união igreja-estado. Isso é horrível. Toda vez que igreja e Estado misturou, deu ruim. Mas a despeito de não ser a favor da união igreja-estado, eu sou a favor de ter a religião como algo prioritário na sociedade. Junto com a família. Uma das células máteres da sociedade é a religião. Ela que dá a liga. Então, Deus ficava no centro ali. E quem que ia cuidar desse santuário? A tribo de Levi e os descendentes de Arão, irmão de Moisés. Então, eles que cuidavam ali. Quando o povo se assentou em Canaã e deixou de ser nômade, Deus falou, agora que o santuário não precisa mais ser montado e desmontado, e cada tribo recebeu a sua porção de terra, construam o santuário em Shiló. E a tribo de Levi vai ficar morando ali em torno do santuário. Só que, para a tribo de Levi cuidar do santuário 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, 30 dias por mês, ou 31 no nosso calendário, né? Vocês vão fazer o seguinte, cada tribo, cada família vai tirar 10% de tudo que vocês ganham para sustentar a tribo de Levi. Então a tribo de Levi vai viver do dízimo. Então o dízimo não era para ajudar pobre, não era para ajudar necessitado, o dízimo era para manter viva a religião do povo. Não era para sustentar vagabundos, porque o trabalho do sacerdote, do levita, do sumo sacerdote, era exaustivo, tinha muita coisa, era muita coisa que eles tinham que fazer todos os dias, era limpar, matar o cordeiro, verificar, receber milhares e milhares de pessoas na porta do santuário levando o cordeiro, eram os turnos do sacerdócio, era muito trabalhoso. E se um líder religioso trabalhar com seriedade, a religião dá muito trabalho, no sentido literal da palavra. Sim. Sem dúvida. O pastor, um pastor de igreja, por exemplo, ou um padre... Tudo, né? Exatamente, um padre, um pastor, vamos pegar um padre, por exemplo, um pároco, ele tem que estar 24 horas por dia à disposição dos paroquianos. Uhum. Você entendeu? Morre uma pessoa, o padre tem que ir lá fazer encomendar o corpo, tem que fazer a missa de sétimo dia. O padre não pode se dar o luxo de viajar, por exemplo. Você sabe que no sacerdócio, o sacerdócio é um dos sacramentos, o padre ele tem o dever de estar sempre celebrando missa. O padre não pode tirar férias de ser padre. Não tem esse negócio aqui, esse ano eu não vou celebrar a missa, não, vou descansar um pouquinho, estou muito cansado. Não vou celebrar a missa hoje não. Não existe essa opção para o padre. Ele tem que ali celebrar, não pode o ministro da Eucaristia lá e celebrar a missa no lugar dele. Sim. O padre vai estar doente, vai estar só se ele estiver assim morrendo mesmo. Mas se ele tiver com uma gripe, ele vai ter que celebrar a missa gripado, ele vai ter que celebrar a missa com febre. Sim. Você entendeu? Dá muito trabalho cuidar da paróquia, ele tem que morar nos fundos da paróquia. Um pastor também tem que visitar os membros da igreja dele, as ovelhas, pregar, preparar sermão, administrar a igreja. É muita coisa. Então, no mundo bíblico, esses religiosos, eles são alimentados pelos outros, porque enquanto você está plantando, colhendo, cultivando a terra, o levita está preparando o cordeirinho para ser sacrificado e tudo mais. Então, essa é a função do dízimo. Esse é o Espaço em Cenas. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever. Se você quer continuar se informando, dá uma olhada no nosso último vídeo que está aparecendo aqui na tela.